Criando crianças imaginativas é o primeiro dos 4 pilares para não bloquear ou nutrir a criatividade natural das crianças. Lembrando que os 4 pilares eles são baseados naquelas 4 etapas, né? Então o input virou curiosidade, o processamento é imaginação, o output é coragem, a retroalimentação virou a paixão. E vamos começar pelo segundo, vamos começar pela imaginação, tá? Depois eu explico por quê. Imaginação. Primeiro, por quê? Por que imaginação é um dos pilares básicos do Cri-Cri-Cri? Lembra quando eu falei lá das habilidades do futuro conectadas com os 4 pilares da ONU? E eu falei lá que a educação criativa, eu gostava de chamar de criativa e inovadora, né? Por quê? Porque criatividade e inovação são parecidos, mas não são iguais, são complementares, né? Eu expliquei que a criatividade é quando você resolve um problema e a inovação é quando aquele problema, aquela solução é empacotada e oferecida para o mercado, gerando algum tipo de valor e tal. Ou como o Silvio Meira fala, eu adoro, inovação é criatividade emitindo nota fiscal, né? Pois bem, criatividade e inovação são muito ligados. Mas aí vem um terceiro elemento essencial, que é a imaginação. Vou aprofundar na imaginação. Então, eu peguei uma definição do dicionário do Google lá, a faculdade que possui o espírito de representar imagens. Imaginação, capacidade de evocar imagens de objetos anteriormente percebidos, ou seja, eu estou imaginando uma coisa, um objeto que eu vi ontem no shopping. Imaginei, concebi. Ou capacidade de formar imagens originais, de criar novas imagens, né? Esse segundo é maravilhoso. Faculdade de criar a partir da combinação de ideias. Criatividade, combinatividade, como eu chamo. Criação artística, literária, obra de fantasia, mentira também, enfim. A definição que eu gosto de dar para criatividade, do meu jeito, criatividade é criar imagens através da combinatividade de inputs. É isso. Criar imagens através da combinatividade de inputs. Ou, simplificando mais ainda, imaginação é criar imagens, ponto. Eu selecionei um trechinho de um vídeo do Sir Ken Robinson. Ken Robinson é o cara que fez aquele TED, Escolas Matam Criatividade, é o TED Talk mais assistido da história. Ele é um cara que fala muito de criatividade e educação. E eu queria trazer um trechinho do vídeo dele que ele fala o poder da imaginação. We have this extraordinary human power. The power of imagination. We take it totally for granted. This capacity to bring into mind things that aren't present, and on that basis to hypothesize about things that have never been, but could be. Every feature of human culture, in my view, is the consequence of this unique capacity. Now, other creatures may have something like it. Other creatures sing, but they don't write operas. You know, other creatures are agile, but they don't form Olympic committees. They communicate, but they don't have festivals of theatre. They have structures, but they don't build buildings and furnish them. We are unique in this capacity, a capacity that's produced the most extraordinary diversity of human culture, of enterprise, of innovation, 6,000 languages currently spoken on Earth. Muito bom o sotaque dele, né? Dá uma seriedade nesse sotaque inglês e tal. Mas logo no começo ele fala que imaginação é uma parada que a gente não valoriza, a gente não consegue perceber. É tão natural pra gente imaginar que a gente acha que por ser natural é banal. E a gente não consegue valorizar o poder que é de conseguir criar qualquer tipo de imagem, né? Tem um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que uma das principais teorias que ele fala de como a humanidade surgiu, essa nossa espécie se desenvolveu, foi na capacidade de imaginar histórias coletivas, né? Um leão só conseguia comandar 10 ou 15 da espécie dele, que tivessem a curta distância. O homem consegue comandar 10 milhões a longa distância, só porque compartilham de imagens, histórias religiosas, histórias de patriotismo, histórias de linhas de pensamento e tal, que todos compartilham, mas no fundo são imagens, são histórias, são abstrações. Essa é a capacidade incrível da gente mesmo. Pois bem, imaginação é a base da criatividade, que é a base da inovação. Resumindo em frases curtas, imaginação é a capacidade de imaginar, de criar imagens. Criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas, porque a imaginação ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser sem valor, sem dar solução para nada, é só imaginar por imaginar. Quando é aplicada para resolver problemas, criatividade. E inovação
é essa solução criativa para um problema empacotada e oferecida para o mercado e tal. Bem, por que a imaginação é um dos pilares básicos do Cri-Cri? Respondendo então, porque ela é a base da criatividade. É isso, é por isso que ela é um dos pilares. Agora, lembra que lá em Educação Aprendedora, quando eu falei por que aprofundar essa camada, a gente teve sempre um motivo que foi, eu chamo de why positivo e why negativo. Ou seja, sempre teve um motivo positivo de por que eu busco aquilo, dá pra dizer que é movido pelo amor, pelo interesse, mas sempre tem um motivo negativo que é o que é que também me faz, me obriga, me empurra, é push e pull, né? Uma coisa puxa, outra coisa empurra, né? É interessante falar de push e pull porque recentemente eu estava lendo a biografia do Rony Mesler, da Reserva, e também estava lendo entrevista com o cara da Riachuelo, Flávio, e ambos falaram em push-pull no sentido de, antes eles eram, o mercado de moda era comandado por push, por empurrar, ou seja, a produção, a fábrica produzia uma quantidade e aquele estoque empurrava as lojas para vender aquele estoque. Hoje em dia eles estão migrando para um modelo de puxar, modelo pull, que significa o seguinte, com a integração de softwares, eles conseguem estar medindo, e a eficiência do processo industrial de fabricação, eles estão medindo como está a saída das peças, ou seja, produz numa quantidade menor, é meio que um just in time, né? Ver como está a saída das peças e, em vez da a fábrica e do estoque empurrar as vendas, quem puxa as vendas é o cliente. É a própria venda, né? Ou seja, é como se eles saíssem de um... Fazendo analogia com o que eu estou dizendo, né? Aqui, a educação empreendedora. A educação empreendedora, a gente tinha uma coisa que nos empurrava para buscar a educação empreendedora, que era o fato da escola ter nos traumatizado e da gente não ter aprendido a aprender, mas tem um motivo também que nos puxa, que é afiar o machado. Tudo isso só para dizer que a imaginação é um dos pilares básicos que cria, porque tem o why positivo, ela é a base da criatividade, mas tem um why negativo, vamos dizer também. É o seguinte, lembra quando eu falei da definição de imaginação? Não sei o que, imagem, blá blá blá. Tem essa quarta aqui, ó, obra criada pela fantasia, mentira. Ela tem um tom meio negativo, assim, mentira e tal. Eu fui buscar em outros dicionários, conheci um dicionário maravilhoso chamado Dicionário Criativo. É um dicionário que ele não é só de significado, ele é de antônimo, ele é de sinônimo, de expressão, de várias coisas. E aí ele fala aqui as definições e tal, beleza, elaborar imagens, capacidade de criar, como beleza. Aí eu fui para o de sinônimo. O mesmo dicionário criativo tem. Aí, sinônimo, apreensão, fantasia, afiguração, idealização. Putz, apreensão, idealização, sabe? Eu comecei a ver que existe uma visão meio negativa da imaginação, né? Esses dois primeiros, esse terceiro eu achei meio neutro. Agora, quando chegou no de palavras relacionadas, fiquei chocado. Fiquei chocado com a quantidade de palavras relacionadas. E eu entendo que, como esse é um algoritmo que relaciona essas palavras, eu entendo que o relacionamento das palavras, ele tem uma relação com o inconsciente coletivo das pessoas, né? Ou com o consciente coletivo, né? Em relação à visão das pessoas sobre isso, porque o software, na verdade, ele conecta as coisas baseado nos inputs humanos, inputs nossos, né? E eu comecei a ver, ó, imaginação, invenção, massa, originalidade, massa, fantasma, não, ruim. Fantasia, num contexto de fantasma, não. Criação, beleza, visão, massa, sonho, já tá vendo que o contexto de fantasma, fantasia, esse sonho já fica meio assim, é o sonho meio hipotético. Aí vem ilusão, miragem, alucinação, quimera, superstição, cisma, utopista, quimerista, idealista, teórico, visionário, para mim é bom, sempre bom, sonhador, ideólogo, ou seja, eu comecei a ficar impressionado com a média mais negativa da visão fantasista, devaneador, teorista, sonâmbulo, asas da fantasia, voo da fantasia, surto de fantasia. E aí, depois, em expressões relacionadas, que louco. Ente fictício, imaginário, conversa de pescador, história falsa, pirar na batatinha, propor algo improvável, tomar a nuvem por Juno, tomar real o que é aparência. Sempre no sentido negativo, era aqui publicar livro, legal.
da Lume, publicar um livro, beleza. Projeto irrealizável, fantasioso e tal. E eu fiquei, velho, que louco, né? É louco pensar, né, que tem essa premissa coletiva de que não imaginação é loucura, que não vale a pena, que é teoria, que é viagem e tal. Agora, quando eu fui ver no dicionário as frases de citações de personalidades, aí já é diferente. Oscar Wilde, a imaginação é criadora e procura uma forma nova. Sherlock Holmes, Oscar Wilde, a imaginação é essencialmente criadora. A imaginação é a primeira fonte da felicidade humana. Carpinejar, a imaginação é o direito constitucional para viver de novo. Não desperdice a vida com uma única vida. A imaginação é o direito constitucional para viver de novo. Não desperdice sua única vida com uma única vida. Foi isso que ele falou? Não desperdice a vida com uma única vida. Mas, ou seja, se você for imaginador, você pode ter várias vidas. Porque você pode ir se reinventando através da imaginação, né? Também gostei aqui, Mário Quintana, linha reta é uma linha sem imaginação. Linha reta é uma linha sem imaginação, né? Enfim, o fato da imaginação, ele sofre um pouco de um preconceito negativo. Então, além da gente, de imaginação ser um dos pilares, da gente buscar, por ser a base da criatividade, a gente tem que buscar desenvolver para compensar o preconceito negativo existente, ou seja, como se houvesse uma força puxando daqui, uma força puxando dali. Como eu falei, um motivo positivo, um Y positivo e um Y negativo. E lembra dessa régua, né? A ideia é a gente sair do bloquear para ir, ou atrapalhar, pode chamar aqui, sair ou atrapalhar para ir para o neutro, mas para depois ir para o nutrir. A gente não quer se contentar com não atrapalhar, a gente quer nutrir. E já que falou em sinônimos, né? Eu queria dar um sinônimo de imaginação. Um sinônimo são duas palavrinhas, mas são super simples, são 3 letras. Sinônimo de imaginação. E se? E se, para mim, é a expressão que simboliza a imaginação. É o gatilho da imaginação, ou o aurife, ou faz de conta, como criança gosta de falar. Uma vez eu vi alguma frase assim: o mundo faz de conta não faz pagar as nossas contas. Nesse caso, o mundo faz de conta é com aquele preconceito negativo de o mundo da teoria, da imaginação. Não é dessa imaginação que estamos falando. Estamos falando da imaginação para ser aplicada para resolver problemas e virar criatividade, né? John Dewey, aquele educador que eu já citei, todo grande progresso da ciência resultou de uma nova audácia de imaginação. Alguém teve uma audácia de imaginar uma imagem que não estava imaginada e depois de executar, claro, né? Einstein falava que a imaginação é mais importante que a ciência é limitada ao que ela sabe, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. É verdade, a ciência ela vai até onde ela sabe, a imaginação é infinita, né? Einstein me dizia: o raciocínio lógico leva você de A para B, a imaginação leva você a qualquer lugar. Ou seja, a lógica vai concatenando, a imaginação dá saltos de lógica, né? E Hitchcock: existe algo mais importante que a lógica, a imaginação. Se a ideia é boa, joga a lógica pela janela. Se a ideia é boa, se a imaginação é boa, mas não tem lógica, mas é boa, então vamos embora. Até porque toda nova imaginação, depois de que funciona, que é aprovada, vira muito lógica, né? E, para finalizar, esse escritor português: não imaginamos a extensão do faz de conta. É a forma de alargarmos os limites do possível. É o faz de conta. Bem, para criar crianças criativas, o primeiro pilar é criar crianças imaginativas ou criar crianças com limites do possível alargados. Essa é a introdução do Criando Crianças Imaginativas. Vamos agora para a próxima aula se aprofundar mais nisso.